Altura para analisarmos em estúdio outros dos temas que marcam a atualidade. É meu convidado Vítor Ramos. Vítor, muito boa tarde. É um prazer tê-lo pela primeira vez aqui neste Fecho de Contas. Eu começaria, e pegando numa notícia que estamos a dar em última hora, o facto da União Europeia ter anunciado que vai anunciar hoje novas sanções à Rússia. Já assistimos a algumas das consequências com movimentos idênticos nos últimos meses, mas é preciso que não se esqueça, e é isso que lhe pergunto, que impactos é que poderemos ter e que consequências é que poderão advir daí, é que este não é um movimento unilateral, porque agora a União Europeia pode aplicar sanções, mas a Rússia não vai certamente ficar parada a olhar. Olá, muito boa tarde. Concordo plenamente. São movimentos bilaterais. Já se fizeram sentir alguns problemas do lado russo. A Rosneft, que é a segunda maior petrolífera russa, já teve que pedir intervenção estatal para fazer face às obrigações internacionais que têm aberto. Já há notícia que a Rússia não vai tornar fácil a vida aos europeus que exportavam bens agrícolas para o espaço russo. Já fez saber que já realizou novos contratos com países da América Latina e da América do Sul, e por isso não será fácil a reentrada nesse tipo de mercados. Por isso, claramente, os efeitos serão bilaterais, e a Europa já sente alguns, nomeadamente a Alemanha, que o crescimento económico já se sente que está a diminuir, e que a atividade económica também se começa a sentir que denota abrandamento. Temos sempre a questão do gás também, não é? Que não podemos esquecer que a Rússia, através da Ucrânia, também abastece muitos dos países do centro da Europa e também do norte da Europa. Essa é a próxima questão. O inverno aproxima-se e rapidamente. A Rússia, a confirmarem-se estas novas sanções, poderá estar estrategicamente à espera da chegada do inverno, precisamente para isso. Eu dá-me a sensação que sim, são factos históricos. Napoleão já teve algum problema, a Alemanha também teve algum problema na Segunda Guerra Mundial, e muito provavelmente as questões meteorológicas poderão estar a favor da Rússia. Por isso a Rússia terá aqui um impasse em que, sei lá, trata de um cessar-fogo meio fajuto, em que durante uns tempos se respeitam minimamente, mas muito provavelmente com o avançar do tempo e o inverno a entrar, a Rússia terá uma peça importante a seu favor. É de esperar novas pressões nos mercados acionistas a confirmarem-se estas novas sanções? Claramente, penso que é normal que existam. A proximidade geográfica deixa os mercados europeus sob alguma pressão. Há um fator que é positivo, que vem um bocadinho de acordo com aquilo que Mário Draghi pretende, que é a desvalorização do euro. Por isso, tem esse fator positivo, mas não pelas razões certas. E pegou na questão de Mário Draghi, as medidas anunciadas na última semana, de resto esperava-se, há muito que se fala na famosa bazuca de Mário Draghi, começa a ficar sem soluções o Banco Central Europeu, sendo que ainda vai tendo algumas, e é por isso que Mário Draghi está a aguardar. Para já penso que conseguiu, acho que foi inteligente, atua sobre a economia real. Os ABS atuam mais sobre a economia real. É interessante porque que é aquilo que tem falhado até agora. Exatamente. É exatamente o ponto. Porque acaba por aliviar o balanço dos bancos, criar espaço para novas operações e aliviar os rácios dos bancos. A recompra de ABS e de covered bonds acaba por ter esse efeito que é interessante. O segundo efeito, penso que é o efeito cambial. Mário Draghi tem falado muito sobre a sobrevalorização do euro face às outras moedas. O euro reagiu muito bem, de 50 para um 28,50. Por isso, para países mais pequenos como Portugal, não é assim tão melhor, porque o nosso espaço económico está mais centrado dentro da zona euro. Para a Alemanha, pode ser muito interessante. Para países que estejam mais abertos, França, com o setor exportador, pode ser muito importante. Para a França, especialmente, é muito importante. Com este conjunto de medidas anunciado na última semana e olhando para aquele que tem sido o comportamento descendente, quer da inflação, quer mesmo da questão da produção industrial, olhando para aquele que tem sido o comportamento ou a evolução económica, que é ainda muito tímida, parece-lhe que é desta que Mário Draghi vai conseguir? Não só através da chegada dessa liquidez à economia real, mas como através de todos os outros impactos que poderão vir também daí, estimular a economia, porque aquilo que ficou evidente é que Mário Draghi quer mais crescimento na zona euro.
Penso que sim, acho que Mário Draghi foi preciso nas suas palavras, reafirmou que os instrumentos que tem à sua disposição não são suficientes para fazer o trabalho todo, que grande parte do trabalho do Banco Central está feito, que os países têm que avançar para outras medidas. Uma mensagem clara para a nova Comissão Europeia, para o novo Presidente, e uma mensagem clara para a Alemanha, que é o país que lá no fundo terá que atuar mais menos pressão sobre os países de curto prazo, não é? Falávamos... Diga. Diga, não. Ou seja, é bastante importante atuar não só no setor económico, mas também no setor político. A tão proclamada união política tem que começar a ter forma, tem que começar a criar forma. Muito bem. Há pouco falávamos das questões geoestratégicas e geopolíticas entre a Europa, a Rússia e a própria Ucrânia. Há outra questão que também tem marcado nas últimas semanas, que é esta questão da Escócia, da independência, os receios de que apareçam novos movimentos separatistas no seio da Europa, a questão da Catalunha a vir mais uma vez ao de cima. É de esperar novas pressões ou ainda maiores pressões em vários mercados, porque temos assistido desde a libra esterlina a cair, a bancos britânicos a cair no seu todo também. Então, penso que sim, parte do efeito das curvas de taxa de juros de médio e longo prazo foram anuladas. As taxas de juros estão sensivelmente aos níveis que estavam antes de Mário Draghi, muito motivadas por esta questão escocesa. O que é que pode acontecer em relação à Escócia? Várias questões se levantam. Continuam com a mesma moeda, continuam com a libra, passam aderem ao euro, demora tempo. Criam uma moeda nova, tem custos e demora tempo. Isso tudo vai provocar instabilidade. Continuam no seio da União Económica. Para que isso aconteça, tem que ter a autorização de todos os membros da União Económica. Não é fácil. Eu penso que todos os membros vão olhar para o resultado do referendo, mas têm que votar sim. Não penso que a vida de uma Escócia, num cenário do sim ganhar, que seja muito fácil. Percebo em termos económicos que há a questão do petróleo, que faz algum sentido. Que é, se calhar, uma das que mais se evidencia no meio de toda esta Muito situação. provavelmente é uma das que mais se evidencia, mas também os contratos de petróleo, não sei bem como é que estão feitos, mas as novas concessões podem não existir, ou seja, grande parte do lucro que vem das concessões pode já estar de alguma forma realizado. Tem talvez o gás de xisto, que é talvez uma novidade, a Escócia tem muito gás de xisto, e atendendo que podem contratar a nova tecnologia americana, podem ter por aí valor, não só em gás como em petróleo de xisto, e tem energia eólica, penso que são as principais fontes de riqueza. Depois tem toda uma população, podem estar a olhar para a Irlanda e para a Dinamarca e estarem de alguma forma inspirados nos modelos de crescimento económico, mas não me parece que a vida vá ser fácil. Vítor Ramos, e vamos naturalmente continuar a acompanhar estas e outras questões. Muito obrigado pela sua análise neste fecho de contas.